O pão que não podia comer, o milagre de Adriana na congregação cristã no Brasil. Adriana tinha apenas 9 anos quando descobriu que o pão, algo tão simples e presente em todas as mesas, havia se tornado seu maior inimigo. Não era uma alergia comum. Era algo que os médicos chamavam de doença celíaca severa, uma condição em que o glúten, presente no trigo, na cevada, no centeio, atacava seu próprio corpo, causando dores insuportáveis, inflamações e um cansaço que parecia sugar toda a sua energia. Os médicos foram claros: ela nunca mais poderá comer nada com glúten. Nem um pedacinho. Nem por engano. Para uma criança, era uma sentença. Adriana amava o cheiro do pão quente que sua mãe tirava do forno, os bolinhos de chuva que a avó fazia aos domingos, até mesmo a massa da pizza nas festinhas da escola. Mas agora, tudo isso era proibido. E pior, seu corpo reagia com violência. Uma migalha escondida em um prato contaminado era suficiente para deixá-la horas enrolada na cama, com cólicas tão fortes que chegava a chorar de dor. Sua mãe, Dona Maria, vivia com medo. E se um dia ela comer algo sem querer? E se na escola alguém não entender? Os remédios ajudavam, mas não curavam. Os exames mostravam que seu intestino estava cada vez mais fragilizado. Os médicos falavam em riscos de outras doenças, em uma vida de restrições eternas. Adriana, mesmo pequena, entendia: ela era diferente. E isso doía mais do que qualquer cólica. Foi numa tarde de sábado, quando Dona Maria passava em frente à pequena igreja de tijolos aparentes no bairro, que ouviu os cânticos. Não eram como os das outras igrejas que ela conhecia, não havia baterias, guitarras ou teclados. Era apenas um coro de vozes, homens e mulheres, cantando em uníssono, sem pressa, como se cada palavra fosse uma oração. Louvai ao Senhor, todos os povos, louvai, ó, todas as nações. Dona Maria parou. Havia algo naquele som que a atraía. Não era alegre como um samba, nem emocionado como um forró. Era sério. Profundo. Como se aquelas pessoas estivessem falando diretamente com Deus. Ela entrou, tímida, com Adriana ao lado. Dentro, tudo era simples: bancos de madeira envernizada, paredes brancas, um púlpito sem enfeites. As mulheres usavam vestidos longos e modestos, os homens, camisas abotoadas até o colarinho. Ninguém gritava, ninguém corria. Era tudo tão diferente das igrejas que ela via na televisão. Um homem de cabelos grisalhos, com uma postura serena, dirigia a reunião. Depois soube que era o ancião da congregação. Ele leu um trecho da Bíblia, falou sobre a fé como um grão de mostarda, e então pediu que todos se ajoelhassem para orar. Adriana, mesmo sem entender direito, ajoelhou-se também. E ali, entre aquelas pessoas que não conhecia, sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dos remédios. As semanas passaram, e Dona Maria começou a levar Adriana aos cultos com mais frequência. A menina gostava de ouvir as crianças da escola dominical falarem sobre Jesus, sobre como ele curava os doentes. Se ele curou os cegos e os coxos, por que não pode me curar? Pensava. Mas tinha medo de perguntar. Até que um domingo, depois da Santa Ceia, quando os irmãos, em silêncio reverente, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, Adriana viu uma irmã se levantar para dar um testemunho. Era uma senhora de mãos trêmulas, que contou como havia sido curada de uma dor nas costas que a deixava acamada. Os médicos disseram que era para sempre, mas Deus é maior, disse ela, com lágrimas nos olhos. O ancião então pediu que todos orassem por ela, e a congregação inteira se uniu em súplica. Adriana sentiu o coração bater mais forte. Será que Deus pode me curar também? Naquela noite, em casa, ela não aguentou mais. Chorando, perguntou à mãe: Mãe, por que Deus não tira essa doença de mim? Eu não quero mais sentir dor. Eu quero comer pão como todo mundo. Dona Maria a abraçou forte, sem saber o que dizer. Mas naquela mesma semana, ela levou Adriana até o ancião depois do culto. O homem ouviu com atenção, acenando com a cabeça. Então, colocou a mão sobre a cabeça da menina e orou: Senhor, tu que alimentaste milhares com 5 pães, que saciaste a fome do teu povo no deserto, olha para esta criança. Não é pelo pão que ela pede, mas pela saúde. Se for da tua vontade, livra-a deste fardo. Em nome de Jesus. Adriana fechou os olhos, sentindo uma calma invadir seu peito.
Os dias seguintes foram normais. Adriana continuou evitando o glúten, como sempre. Até que, num sábado à tarde, sua prima fez aniversário. Havia bolo, salgadinhos, pizza. Dona Maria, distraída com as conversas, não viu quando Adriana, tentada, pegou um pedacinho de coxinha que uma amiga ofereceu. É só um bocadinho, pensou. Horas depois, nada aconteceu. Adriana esperou a dor vir. Esperou as cólicas, a náusea, a fraqueza. Mas nada. No dia seguinte, ela acordou bem. Com medo de ser engano, comeu um pedaço de pão no café da manhã. Mais nada. Sua mãe, incrédula, ligou para o médico. Isso não é possível, disse ele. Faça os exames. Os resultados vieram uma semana depois. O intestino de Adriana não mostrava mais sinais de inflamação. Os marcadores da doença celíaca haviam desaparecido. É como se ela nunca tivesse tido, disse o médico, confuso. Dona Maria chorou. Adriana, com os olhos brilhando, abraçou a mãe e disse: Deus me curou, mãe. Como ele curou os doentes na Bíblia. No domingo seguinte, Adriana se levantou para dar seu testemunho na congregação cristã. Com voz firme, apesar da emoção, contou como havia sido libertada. Eu não podia comer pão, mas Jesus me deu o pão da vida. Ele me curou, disse, enquanto os irmãos murmuravam glória a Deus em coro. O ancião, com os olhos úmidos, agradeceu ao Senhor pela misericórdia. Anos se passaram. Adriana cresceu, foi batizada nas águas, como manda a doutrina da igreja, e hoje é uma jovem que serve a Deus com alegria. Ela não esquece do milagre. Sempre que participa da Santa Ceia, quando o pão é partido e compartilhado, ela se lembra, aquele não é apenas um símbolo. É a prova de que Deus ouve, Deus vê, e Deus age. E a lição que Adriana aprendeu não foi só sobre a cura do corpo, mas sobre a fé que não desiste. Às vezes, a gente acha que Deus não está ouvindo, mas Ele está trabalhando. Mesmo quando a gente não vê, Ele está preparando a resposta. O importante é não parar de crer. Na congregação cristã no Brasil, onde a simplicidade fala mais alto que os enfeites e a fé mais forte que qualquer doença, Adriana encontrou mais do que uma cura. Encontrou um lar. E um Deus que nunca esquece de suas crianças. Adriana cresceu na igreja, e com o tempo, seu testemunho começou a tocar outras vidas. Não eram apenas as palavras que falavam, mas a luz em seus olhos, a paz em seu sorriso. Muitas vezes, depois dos cultos, irmãs mais novas se aproximavam dela, tímidas, com dúvidas ou medos. Algumas traziam doenças, outras, feridas que ninguém via. E Adriana, com a mesma paciência que aprendeu nos anos de luta, contava sua história. Não como quem dá uma lição, mas como quem estende a mão e diz: eu também já estive aí. Mas Deus não nos deixa sozinhos. Foi assim com a irmã Marisa, uma senhora que chegará à congregação carregando um fardo pesado. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, nasceu com uma doença rara que afetava seus músculos. Os médicos diziam que ele nunca andaria sem ajuda, que sua vida seria de cadeiras de rodas e fisioterapias dolorosas. Marisa já tinha orado tanto que, às vezes, sentia que suas palavras não passavam do teto. Até que um domingo, depois do culto, ouviu Adriana compartilhar como Deus a havia levantado da cama. Não foi um sermão, foi um relato simples, cheio de lágrimas e gratidão. Algo dentro de Marisa se mexeu. Naquela noite, ela levou Lucas para a oração dos irmãos. Não foi uma cena grandiosa, com gritos ou emocionantes. Foi um grupo de pessoas humildes, de joelhos, pedindo com fé. E entre elas, Adriana, que segurou a mão de Marisa e sussurrou: Irmã, Deus não esquece das nossas crianças. Ele viu seu filho antes mesmo de nós pedirmos. Os dias passaram, e Lucas continuou as sessões de fisioterapia, mas agora com algo diferente, uma esperança que não vinha dos médicos, mas de um Deus que opera milagres. 6 meses depois, durante uma reunião de jovens, Lucas deu seus primeiros passos sem apoio. Não foram passos firmes, foram tropeços, risos, lágrimas. Mas eram seus passos. A congregação inteira se levantou, não em alvoroço, mas em ação de graça silenciosa, daquele jeito que só quem conhece o poder de Deus entende. Marisa abraçou Adriana, e as duas choraram juntas, porque sabiam, aquele não era um acaso.
Era a mesma mão que curara Adriana anos antes, agora estendida para Lucas. E assim, o milagre de uma menina se multiplicou. Adriana não era mais só uma jovem que tinha sido curada. Era uma prova viva de que, na congregação cristã no Brasil, a fé não é apenas ensinada, é vivida. Cada testemunho, cada oração respondida, cada vida transformada se tornam elos de uma corrente que não se quebra. Porque quando Deus age, Ele não faz só por um. Ele faz para que muitos creiam. Hoje, a Adriana serve nas classes de crianças, ensinando aos pequeninos as mesmas verdades que a sustentaram, que Deus é Pai, que Ele ouve, que nenhum problema é grande demais para Ele. E quando as mães chegam desesperadas, com filhos doentes ou corações partidos, ela olha nos seus olhos e diz, com a convicção de quem já viu o impossível: vamos orar. Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Porque na CCB, os milagres não são coisas do passado. São sinais de que Deus continua presente, agindo através da fé simples de um povo que não desiste de crer. E cada história como a de Adriana e Lucas é um lembrete: a igreja não é um prédio. É um lugar onde Deus encontra quem precisa dele e onde as vidas são restauradas, uma de cada vez. No mesmo bairro onde Adriana e Lucas moravam, vivia uma família que parecia ter tudo para ser feliz, mas carregava um peso invisível. Era a família de Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas que trabalhava desde cedo vendendo pães de queijo na feira. Seu marido, seu João, era um homem quieto, marceneiro, que passava os dias na oficina, serrando madeira e consertando móveis. Mas o que ninguém sabia é que, há anos, eles choravam em silêncio pelo filho mais velho, Rodrigo. Rodrigo tinha apenas 17 anos quando começou a se afastar. Primeiro, foram as notas caindo na escola. Depois, as noites fora de casa sem explicação. Até que um dia, Dona Maria encontrou um papel amassado no bolso da calça dele. Era um comprovante de internação em uma clínica de recuperação. O coração dela gelou. Droga! Essa palavra soava como uma sentença. Eles tentaram de tudo, médicos, psicólogos, até promessas desesperadas a santos que nem conheciam direito. Mas Rodrigo só piorava. Cada recaída era como um golpe de martelo no peito deles. Até que uma tarde, Dona Maria, exausta de tanto chorar, passou em frente à CCB e viu um cartaz: Deus restaura famílias. Venha buscar sua vitória. Ela hesitou, mas algo dentro dela disse: entra. Não era a primeira igreja que ela visitava, mas era a primeira vez que sentia que não estava sendo julgada. Os irmãos a receberam com um sorriso sincero, sem perguntas invasivas, só com um convite: fique à vontade. Deus te ama. Dona Maria começou a frequentar as reuniões, sempre sentada nos fundos, com as mãos trêmulas segurando a Bíblia emprestada. Ela ouvia os testemunhos e pensava: será que Deus pode mesmo mudar meu filho? Até que, em uma noite de oração, a irmã que liderava o culto falou diretamente ao seu coração: tem alguém aqui que está desistindo de um filho. Mas Deus não desistiu. Ele vai trazer de volta o que o inimigo roubou. Dona Maria caiu de joelhos e chorou como nunca. Não eram lágrimas de desespero, mas de uma esperança que ela não sentia há anos. Naquela mesma semana, Rodrigo apareceu em casa sujo, magro, com os olhos fundos. Seu João, de tão frustrado, quase o expulsou. Mas Dona Maria, com uma calma que não vinha dela, o abraçou forte e disse: filho, amanhã você vem comigo no lugar. Rodrigo riu amargamente: não quero saber de igreja, mãe. Já tentei de tudo. Mas algo no olhar dela o fez ceder. No domingo seguinte, Rodrigo entrou arrastando os pés na CCB. Sentou-se no último banco, de braços cruzados, pronto para sair no primeiro sermão chato. Mas quando o coro começou a cantar Deus é fiel, ele não muda, uma memória veio à tona, a voz da sua avó, que ele mal lembrava, cantando a mesma música quando ele era criança. Uma dor no peito o fez fechar os olhos. E então, pela primeira vez em anos, ele ouviu uma voz dentro de si: você não está sozinho. O pastor naquele dia falava sobre o filho pródigo. Não era um sermão bonito, era uma mensagem direta: Deus não está esperando você se arrumar para voltarem. Ele está correndo ao seu encontro agora. Rodrigo sentia cada palavra como se fosse só para ele. Quando o pastor fez o apelo, ele não resistiu. Levantou a mão trêmula e, entre lágrimas, pediu ajuda. Irmãos que nem conhecia o abraçaram, oraram por ele, e prometeram:
nós vamos estar com você. Não foi fácil. Houve dias de luta, de tentação, de vontade de desistir. Mas Rodrigo encontrou na CCB algo que nenhuma clínica tinha dado, uma família que não o largava. Os jovens da igreja o levavam para os cultos, o incluíam nos grupos de estudo, e, aos poucos, ele foi redescobrindo um propósito. Começou a ajudar seu João na marcenaria e, com o tempo, até liderou um grupo de apoio para outros jovens em recuperação. Hoje, Rodrigo está há 3 anos limpo. Não por força própria, como ele mesmo diz, mas porque aprendeu a depender de Deus todos os dias. E Dona Maria? Agora ela é quem acolhe as mães que chegam à igreja com os mesmos olhos cheios de dor que ela já teve. Ela segura suas mãos e repete as palavras que um dia a salvaram: não desista. Deus está trabalhando, mesmo quando a gente não vê. Porque na CCB, as histórias não terminam com um final feliz. Elas continuam, com Deus escrevendo novos capítulos onde o impossível se torna real. E cada vida transformada é uma prova de que, quando o homem diz a não tem jeito, Deus responde: deixa comigo. Na mesma igreja onde Rodrigo encontrou sua libertação, outra história de milagre estava começando. Era a história de Ana, uma mulher que chegava sempre com o olhar baixo, como se carregasse um peso invisível. Ela tinha 32 anos, mas parecia muito mais velha. As rugas em seu rosto não eram de idade, mas de noites em claro, de lágrimas engolidas e de um coração partido. Ana tinha perdido o marido em um acidente de carro 2 anos antes. Desde então, a dor a consumia. Ela parou de trabalhar, se isolou dos amigos e até de sua filha de 8 anos, Sofia. A menina, que antes era cheia de risadas, agora vivia pedindo: mamãe, volta pra mim. Mas Ana não conseguia. A tristeza a mantinha presa em um quarto escuro, onde só a lembrança do passado a acompanhava. Foi a vizinha, Dona Rosa, quem a trouxe à CCB. Vem só hoje, minha filha. Não custa nada, ela disse, segurando firme a mão de Ana. E Ana foi. Não por vontade própria, mas porque não tinha mais forças para dizer não. Dentro da igreja, ela se sentou no último banco, longe de todos. Os cânticos soavam como um eco distante, até que o pastor começou a falar sobre esperança. Não uma esperança vaga, mas uma que se agarra quando tudo parece perdido. E então, algo inesperado aconteceu. Ana sentiu um calor no peito, como se uma mão invisível tocasse sua dor. Ela começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Algo dentro dela estava se quebrando para dar lugar a uma nova vida. Após o culto, uma irmã da igreja se aproximou. Era a irmã Cláudia, que já tinha passado por uma perda semelhante. Eu sei que dói, ela disse, com os olhos brilhando. Mas Deus não nos abandona. Ele está aqui, esperando você deixar ele entrar. Ana não respondeu, mas pela primeira vez em meses, sentiu uma pontinha de paz. Nos dias seguintes, Ana voltou. Não porque Dona Rosa a obrigou, mas porque algo dentro dela a puxava para aquele lugar. Ela começou a participar dos encontros de oração e, aos poucos, a escuridão em seu coração foi clareando. Um dia, durante um culto, ela ouviu o pastor dizer: Deus não tira a dor, mas ele a transforma em algo que pode nos aproximar dele. Aquilo a atingiu como um raio. Foi então que Ana tomou uma decisão. Ela se ajoelhou no altar, com lágrimas escorrendo, e entregou sua dor nas mãos de Deus. Não foi um alívio instantâneo, mas foi o começo de uma jornada. Ela começou a orar pela filha, a brincar com Sofia novamente, a sorrir para as pequenas coisas. E, com o tempo, a dor que a paralisava se tornou uma força que a impulsionava. Hoje, Ana lidera um grupo de apoio para mulheres que passaram por lutos. Ela conta sua história sem vergonha, porque sabe que cada lágrima derramada na CCB foi regada com a promessa de que Deus restaura. Sofia, agora com 10 anos, corre pelos corredores da igreja, feliz por ter sua mãe de volta. E Ana, que já pensou em desistir, hoje olha para trás e vê que Deus esteve com ela o tempo todo, mesmo quando ela não conseguia enxergar. Porque na CCB, os milagres não são apenas curas físicas ou soluções rápidas. São corações sendo reconstruídos, vidas sendo devolvidas e pessoas descobrindo que, mesmo nas cinzas, Deus pode fazer brotar uma nova história. E cada testemunho como o de Ana é um lembrete de que, quando tudo parece perdido, Deus está apenas começando a agir.
Ana nunca imaginou que sua dor se transformaria em um farol para outras mulheres. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, depois de mais um culto na CCB, uma irmã chamada Marisa, com os olhos inchados de chorar, se aproximou dela. Eu também perdi meu filho, confessou em um sussurro quebrado. E não sei como vou sobreviver a isso. Ana reconheceu naquela dor a mesma escuridão que já a havia envolvido. Sem hesitar, ela abraçou Marisa com a mesma força com que fora abraçada pela igreja anos antes. Foi assim que nasceu o Grupo Restauradas, um espaço onde mulheres marcadas pela perda podiam compartilhar suas angústias sem medo de serem julgadas. Todas as quintas-feiras, elas se reuniam na salinha ao lado da secretaria da CCB, entre xícaras de chá e páginas da Bíblia abertas. Ana sempre começava com a mesma pergunta: quem quer contar como Deus tem sustentado você esta semana? E, aos poucos, as lágrimas davam lugar a sorrisos tímidos, as confissões de desespero se transformavam em relatos de pequenas vitórias. Um dos momentos mais marcantes foi quando Dona Lúcia, uma senhora de cabelos brancos que havia perdido o marido após 50 anos de casamento, levantou a mão trêmula e disse: eu achei que não ia conseguir mais orar. Mas ontem, pela primeira vez, consegui dizer obrigada, Senhor, sem sentir raiva. O grupo aplaudiu, e Ana sentiu o coração transbordar. Era como se cada palavra daquele círculo fosse uma semente plantada no mesmo solo fértil que um dia a havia salvado. Enquanto isso, Sofia crescia vendo a mãe se transformar. A menina, que antes via Ana como uma sombra de si mesma, agora a observava com admiração. Mãe, quando eu crescer, quero ser como você, disse certa vez, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras após uma reunião do Restauradas. Ana sorriu, passando a mão nos cabelos da filha. Não, minha filha. Você vai ser muito melhor, porque Deus já está preparando o seu caminho. E Deus realmente estava agindo. Um ano depois, Marisa, a primeira mulher que Ana havia abraçado, chegou ao grupo com uma notícia que deixou todas sem palavras: ela estava grávida. Os médicos disseram que era impossível depois da minha idade e de tudo que passei, contava entre lágrimas. Mas eu orei com vocês, e Deus ouviu. O milagre não apagou a dor da perda, mas provou que a mesma mão que consola é capaz de restaurar além do que os olhos podem ver. Hoje, o Grupo Restauradas já ajuda dezenas de mulheres, não só na CCB da cidade, mas também em outras congregações. Ana viaja para compartilhar sua história, sempre levando Sofia ao seu lado. Minha filha é a prova viva de que Deus não apenas cura as feridas, mas nos dá razões para seguir, diz ela, enquanto a menina, agora com 12 anos, canta no coral infantil com uma voz cheia de alegria. E assim, o que o inimigo tentou usar para destruir, Deus transformou em um ministério de amor. Porque na CCB, nenhum choro fica sem consolo, nenhuma dor fica sem propósito. Cada história como a de Ana é um pedaço do quebra-cabeça que mostra: quando entregamos nossas cinzas a Deus, Ele não só as transforma em beleza, como nos faz instrumentos para ajudar outros a enxergarem a luz no meio da escuridão. E o milagre continua, não porque a dor acabou, mas porque, no meio dela, Deus se faz presente de maneiras que só quem já esteve no vale pode entender. O milagre que nunca acaba. Anos depois, Sofia, agora uma jovem de olhos brilhantes e sorriso contagiante, subiu ao púlpito pela primeira vez. Não para cantar, mas para testemunhar. Com voz firme, contou como, aos 5 anos, ouviu o médico dizer que nunca andaria. Como viu a mãe, Ana, ajoelhar-se no chão do hospital, não com desespero, mas com uma fé que movia montanhas. E como, contra todas as probabilidades, seus pés fracos ganharam força, não por acaso, mas por mãos que oravam sobre eles todas as noites. Mamãe sempre diz que meu primeiro passo foi um milagre, mas o verdadeiro milagre foi ela não desistir de acreditar quando tudo dizia que era impossível, disse Sofia, enquanto Ana, na plateia, enxugava lágrimas de gratidão. Aquela noite, uma mulher chamada Clara, com um filho diagnosticado com a mesma doença rara, aproximou-se delas após o culto. Seus olhos refletiam o mesmo medo que Ana já havia conhecido. Sofia a abraçou sem hesitar e sussurrou: Deus não tira a luta, mas entra nela conosco. E às vezes, a cura que a gente pede vem de um jeito que a gente nem imaginava. Ana sorriu, lembrando-se das noites em que, exausta, questionava o silêncio de Deus. Hoje, ela sabia, a resposta não veio no momento que ela quis, mas no tempo certo e de uma forma que transformaria não só a vida de Sofia, mas de muitas outras famílias que, como Clara,
precisavam ver que a esperança não é a negação da dor, mas a coragem de florir mesmo no deserto. A lição que fica. O milagre de Sofia não foi apenas a restauração do seu corpo, mas a prova de que Deus não nos salva da tempestade, mas na tempestade. Ana aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo quando as respostas tardam. E Sofia? Ela tornou-se um farol para quem ainda caminha na escuridão, mostrando que as cicatrizes não são sinais de derrota, mas mapas de uma jornada onde Deus esteve presente em cada passo, mesmo nos que não vimos. Porque no final, o maior milagre não é a cura em si, mas a capacidade de olharmos para trás e vermos que, mesmo nas cinzas, Deus estava tecendo uma história de redenção. E isso, ninguém, nem a dor, nem o tempo, pode apagar.